De estarmos reunidos na presença do Senhor. A palavra nos diz que Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. É aos que creem. E eu tenho dito aqui, não é fácil a gente crer. Nós só cremos porque o Espírito de Deus nos convence. Nós só cremos porque o Espírito de Deus nos convence que Jesus Cristo é o Senhor. Glória a Deus. Nesse mês em que estamos intercedendo pelas missões, pela obra missionária, nós precisamos falar um pouco sobre o missionário número 1, não é isso? O primeiro missionário foi Jesus, porque estava sentado no seu trono de poder e glória. Estava ali ao lado do Pai, sendo que todas as coisas foram por ele criadas, e nada do que foi feito, se fez sem ele. Então, ele se levanta, se despe da sua glória, se despe do seu poder, da sua majestade, e se veste de carne e osso e vem habitar entre nós, que andávamos como ovelhas desgarradas, condenados, não é isso? Mas um povo que estava assentado sobre trevas viu uma grande luz. Por isso ele diz: eu sou a luz do mundo, quem crer em mim jamais andará em trevas. Ele vem proclamar as verdades espirituais, atrai para si um grupo de 12 homens, alguns iletrados, pescadores. Quem olhava para eles não dava nada por eles. Mas esse missionário número 1, com esses 12 homens, fez uma verdadeira revolução nesse planeta. Então, irmãos, se Jesus, com apenas 12 homens iletrados, com apenas 12 homens da Galileia, que era uma religião desvalorizada, desacreditada, se Jesus, com esses 12 homens, mudou este planeta, você já pensou, então, na nossa responsabilidade? Há muito que ser feito. Mas o que nos conforta foi o que ele disse: sem mim nada podeis fazer. Amém, amados? Vamos, então, examinar a palavra? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 18 até o 23. O tema da mensagem de hoje é a glória de Deus na loucura da cruz. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 18 até o 23. Diz assim a palavra: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprouve a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Que maravilha! Irmãos,
É impressionante, eu estava vendo, alguns dias atrás, um artigo escrito por um médico, né, um médico pesquisador, e ele falava, né, sobre alguns documentos antigos, né, da medicina romana, alguns fragmentos, pouco material, mas um material muito fiel à realidade da época. E ele relatava que muitas coisas que estavam documentadas têm sentido no que a nossa medicina hoje estuda. E ele estava falando sobre o terror da crucificação. Porque nós nos acostumamos ouvindo, né, os fatos sobre a crucificação. Nós já nos acostumamos a ouvir que Jesus foi pendurado e que foi crucificado, mas essas coisas não causam ainda em nós o real impacto que deveriam causar. Porque a crucificação era uma combinação terrível de dor intensa, dificuldade respiratória, cãibras, exaustão muscular, desidratação, sede intensa. Não bastasse isso, humilhação, angústia e uma morte lenta. Às vezes a gente costuma relativizar, ver aquela imagem de Jesus pendurado ali na cruz, e a gente se acostuma com isso, mas a realidade é que aquilo foi um terror, porque a dor, amados, para começar, vocês sabem que Jesus sofreu um flagelo muito grande antes de ser crucificado. No Evangelho de João, nós podemos ver que os soldados batiam na cabeça dele com uma cana. Quem já leu isso em João? Né? Em João chega a relatar que durante a tortura que ele sofria, nos momentos que antecediam a ser levado para Pilatos, os soldados batiam na cabeça dele com uma cana. E não bastasse o espancamento, não bastasse ali a tortura, colocaram nele uma coroa de espinhos. E esse médico relata, né, que o nosso couro cabeludo é uma das partes do corpo onde mais temos vasos sanguíneos. Você imagina, então, uma pessoa que é espancada durante uma noite inteira e ninguém foi lá oferecer água para ele, não é isso? Então, ele amanhece o dia já desidratado, com uma coroa de espinho, passou por uma sessão inteira, uma madrugada de tortura, de espancamento, e aí ele é obrigado a levar a parte horizontal da cruz pela rua, e o seu desgaste, a sua fadiga, a sua dor era tamanha que ele não conseguia, foi preciso obrigar Simão Cirineu a levar aquela cruz para ele. Mas o médico chama a atenção para algumas questões. Quando o mestre é pendurado numa cruz e crucificado, existe ali uma dificuldade para respirar por causa da posição do corpo. O diafragma tem dificuldade para abrir e para fechar. Respirar era um sacrifício terrível, irmãos. Quem já teve cãibras aqui? Sabe, é uma das coisas que mais assombra. Porque, uma certa ocasião, eu tive uma cãibra, eu acordei de madrugada com uma cãibra terrível, e eu levantei, comecei a fazer alongamento, e ela passou. Mas e se você está preso? Se você está crucificado, amarrado, como é que você vai ali se livrar de uma cãibra? Né? Então, esse médico dizia que, muito provavelmente, as pessoas que eram crucificadas passavam por uma cãibra terrível, uma exaustão muscular, uma sede intensa, e você verá ali, principalmente no Evangelho de João, quando nos momentos finais Jesus diz, tenho sede, né? O efeito da desidratação. Não bastasse tudo isso, ainda havia humilhação, porque as pessoas que eram crucificadas completamente nuas, né? O Império Romano queria que aquilo servisse de exemplo para as outras pessoas. Então, as pessoas eram crucificadas nuas para que aquilo ficasse ali de exemplo para
todas as pessoas que passassem. E a morte poderia durar horas ou poderia durar até de um dia para o outro. Então, amados, chamando aqui a atenção para toda essa angústia, para todo esse tormento, não bastasse tudo isso, ainda tem uma outra parte, né? Uma parte teológica. Vá comigo aí em 1 Pedro, capítulo 2, verso 24. Veja só, 1 Pedro, primeira carta de Pedro, no capítulo 2, verso 24. Não bastasse toda essa dor, toda essa dificuldade respiratória, cãibras, exaustão muscular, desidratação, sede intensa, humilhação, angústia e essa morte lenta. Veja o que Pedro está dizendo na primeira carta, no capítulo 2, verso 24. Olha só. Carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Então, veja que não bastasse toda essa angústia, toda essa tortura, toda essa dor, ainda carregava sobre si os nossos pecados, né? Ainda havia ali essa angústia, esse peso, os pecados do seu povo estavam sobre ele. Em Lucas capítulo 9, verso 23, uma certa ocasião, Jesus disse assim: dia a dia, quem quer vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Sabe o que eu acho interessante? Quando Jesus falou isso aqui, ele ainda não tinha ido para a cruz. Quem quer vir após mim, tome dia a dia a sua cruz e siga-me. Então, você consegue imaginar a cabeça daqueles discípulos? Porque eles já tinham presenciado crucificações. Eles já vinham acompanhando crucificações que vinham acontecendo. Mas agora Jesus está dizendo assim, olha, quem quer vir após mim, tome dia a dia a sua cruz e siga-me. Então, nós estamos vendo aqui no texto que nós lemos, que a cruz era um escândalo para os judeus. Mas por que um escândalo para os judeus? Vá comigo aí em Deuteronômio. Abra lá a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 21. Veja por que a cruz era um escândalo para os judeus. Qual era a Bíblia que os judeus liam, irmãos? A Bíblia que os judeus liam era o Velho Testamento, né? Então, Deuteronômio estava incluído. Não existia o Novo Testamento, eles liam o Velho Testamento. Então, veja o que está escrito aí, Deuteronômio, capítulo 21, verso 22, né? Até o 23. Olha só. Se alguém houver pecado, passível de pena de morte, e tiver sido morto, e o pendurares no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrareis no mesmo dia, porquanto o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim não contaminarás a terra que o Senhor te deu, que o Senhor teu Deus te dá em herança. Então, para os judeus, aquele que for pendurado no madeiro era um maldito de Deus, não é isso? Então veja só que a cruz era um escândalo para os judeus. Mas Paulo está dizendo aqui também que ela era também loucura para os gentios, né? Loucura para os gregos. Por que loucura para os gentios? Porque os gregos, irmãos, eles tinham uma certa dificuldade de entender como alguém que está crucificado, como alguém que está flagelado, pode salvar alguém, não é? Para os gregos era difícil entender isso. Esse homem está precisando de ajuda. Como é que ele pode salvar outros? Não é isso? Por isso aqui, Paulo está escrevendo, era um escândalo para os judeus, porque para os judeus, alguém que morresse pendurado na cruz era um maldito. E era uma loucura para os gregos, porque os gregos não conseguiam entender isso, como alguém que está morrendo pode ajudar as outras pessoas. Mas Paulo diz que para os que creem, é o poder de Deus. Que maravilha!
Irmãos, após séculos e séculos, a cruz continua sendo um divisor de águas, né? Até hoje, alguns consideram a cruz um escândalo. Até hoje, muitos consideram a cruz uma loucura. Então, eu aprendo aqui que a cruz não é neutra. Não tem como você ficar em cima do muro. A cruz, ela exige uma decisão, né? Ela confronta o orgulho humano. A cruz coloca o ser humano no seu devido lugar, de joelhos. Não há como você ficar indiferente com a cruz. Não há como você ficar em cima do muro. Alguns a veem como loucura, outros a veem como um escândalo, mas para aqueles que creem é o poder de Deus. Um exemplo, né? Um exemplo de como a cruz produz efeitos diferentes está lá em João capítulo 19, verso 18, né? Porque nós vamos ver nesse texto o momento em que dois malfeitores são crucificados ali com Jesus, não é? Veja que Jesus está no centro, crucificado, à sua direita tem um malfeitor, à sua esquerda tem outro malfeitor, mas nós precisamos aprender aqui algumas lições com isso. Os dois estavam próximos de Jesus. Mas a proximidade com a verdade não garante salvação. Eu já ouvi pessoas falando assim: ora, mas eu não posso ir para o inferno, porque eu não faço mal a ninguém, eu sou uma pessoa boa, eu ajudo o próximo, eu não prejudico ninguém, eu não falo mal de ninguém. Por que eu iria para o inferno? Não é isso? Às vezes as pessoas têm uma falsa impressão da questão de salvação. Eles pensam que serão salvos por suas boas obras, eles pensam que serão salvos por aquilo que fazem ou por aquilo que deixam de fazer. Mas nós vamos ver aqui que a proximidade com a verdade não garante salvação. Dois malfeitores do lado de Jesus. Mas era necessário responder com fé. Dois homens na mesma condição. Os dois eram criminosos, os dois estavam condenados e os dois estavam diante do mesmo Salvador. Mas ambos reagiram de maneira diferente. Por isso eu disse aqui, a cruz é mesmo um divisor de águas, né? Você já parou para analisar esse texto com cuidado? Um está à direita de Jesus, o outro está à esquerda. Os dois malfeitores, os dois condenados, os dois diante da morte, os dois diante do Salvador. Mas a reação diferente. A palavra diz que um blasfemava. Olha, você não é o Filho de Deus? Desce da cruz, salva-te e salva a nós também. Né? Não reconhecia Jesus como Salvador, não temia a Deus naquele momento, ele blasfemava ali diante do Mestre. Sabe, olhando a situação, eu até entendo um pouco a cabeça daquele malfeitor, porque Jesus ali parecia derrotado. Você consegue imaginar essa cena? Um homem com uma coroa de espinho cortando a sua fronte, com o seu corpo dilacerado pelos açoites, cheio de hematomas pela tortura que passou a noite, crucificado, né? A princípio parece alguém que está derrotado. A princípio, parece que o desfecho já está dado. Mas o outro malfeitor teve uma reação diferente, né? O outro malfeitor, ele enxergou um rei pregado na cruz.
Enquanto um blasfemava e dizia: você não é o Filho de Deus? Desce daí, salva nós também. Mas o outro olhando esse mesmo Salvador, o outro olhando essa mesma cruz, ele enxergou um rei crucificado. Ele enxergou um rei que tinha um reino. Por que você está zombando desse homem? Eu e você merecemos esse castigo por causa das nossas obras. Mas esse homem, o que ele fez? Ele não fez nada. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Que maravilha! Veja só como a cruz produz reações diferentes. De um lado, um blasfema. Do outro, arrependimento. A cruz concede visão ampliada. Foi assim com Jesus. Vocês se lembram daquela ocasião em que um homem chega e diz assim: mestre, venha, por favor, a minha filha está terrivelmente enferma. E Jesus começa a caminhar com dificuldade, porque a multidão está ali comprimindo, e aquele homem insiste: mestre, por favor, a minha filha está mal, eu preciso de ti. Quando eles chegam lá, a criança já está morta. E a palavra diz que algumas pessoas estavam ali em pânico, e Jesus disse assim: olha, não chorem, ela apenas dorme. Jesus tinha visão ampliada. As pessoas enxergavam uma criança morta, Jesus enxergou uma criança dormindo. E agora, nós estamos vendo aqui um malfeitor que enxerga um homem derrotado, crucificado, ultrajado, humilhado numa cruz. Mas um outro homem tem uma visão diferente. Ele está ali do mesmo lado, na mesma situação. É um criminoso, está condenado, na mesma situação daquele outro malfeitor. Mas ele enxerga um rei crucificado. Ele enxerga ali um rei que possui um reino. Visão ampliada. Foi assim também que aconteceu quando Jesus estava na casa de Simão o leproso. Chega Maria, derrama sobre ele um vaso de alabastro, um perfume caríssimo. E aí Judas diz: por que se fez esse desperdício? Esse perfume é caríssimo. Podia ser vendido e distribuído o dinheiro aos pobres. Judas enxergava ali um desperdício, mas Jesus falou assim: por que vocês estão molestando essa mulher? Ela fez uma boa ação para comigo. Por que vocês estão censurando essa mulher? O que ela fez será contado em várias gerações em sua memória. Irmãos, quase 2000 anos esse fato se passou e nós falamos dele até hoje. Sabe por quê? Porque passarão os céus e a terra, mas as palavras de Jesus não hão de passar. Ele disse que aquela mulher seria homenageada. Ele disse que aquele feito não cairia no esquecimento. Nós vivemos num mundo em que impérios foram reduzidos a poeira. Nós vivemos num mundo em que reis deixaram de existir. Nós vivemos num mundo em que imperadores caíram no esquecimento. Mas o simples fato de uma mulher que derramou perfume sobre a cabeça de Jesus é lembrado até hoje, porque assim o Mestre disse que seria. E agora nós estamos vendo aqui um malfeitor que enxerga além da cruz. Nós estamos vendo aqui um malfeitor que enxerga um rei que tinha um reino. Que maravilha. Sabe o que eu aprendo aqui com o texto que nós acabamos de ler? Muitas lições, mas a principal aqui é que a salvação é pela graça. Somente graça. Sabe por quê? Aquele ladrão não podia reparar os seus erros. O desfecho para ele já tinha sido dado. Ele era condenado, estava crucificado.
Não havia nada que ele pudesse fazer para reparar os seus erros. O desfecho já estava dado, é o fim. É aguentar a dor e esperar a morte. Ele chegou até Cristo sem méritos. Ele chegou até Cristo sem obras. E sabe o que lhe deu uma passagem de vida eterna? Arrependimento. Por que você está blasfemando desse homem? Eu e você estamos aqui porque merecemos isso aqui. Mas esse homem não fez nada. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Lembra o que eu disse aqui? A proximidade com a verdade não garante salvação. Não adianta estar perto. Não adianta ter boas obras. Não adianta achar que faz o bem e que já está tudo resolvido. Não. Veja o que esse ladrão fez. Ele estava condenado, sem condições de reparar os seus erros. Chegou diante de Cristo sem nenhum mérito, sem nenhuma obra, mas reconheceu um rei pendurado na cruz. Às vezes eu fico observando pessoas que têm tudo. Tem pessoas que não lhe faltam nada e quanto mais dinheiro tem, mais distantes de Deus eles ficam. Mas nem toda a riqueza do mundo pode lhes dar aquilo que aquele malfeitor alcançou. Às vezes nós olhamos pessoas que a gente fala assim, puxa vida, esse homem não tem problema, olha só que situação que esse homem vive, o homem não tem mais onde guardar riqueza. Mas olha esse malfeitor, condenado, humilhado, numa situação vexatória, crucificado nu ali, todo mundo passando, seus entes queridos sendo envergonhados. Mas aí ele enxerga além da cruz. Ele enxerga um reino. Mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Não há dinheiro que compre a salvação, não há riqueza que compre a salvação. Ele se chega até Cristo sem mérito e sem obra. Para finalizar essa palavra, eu chamo a sua atenção aqui quando Jesus disse: quem quer vir após mim, tome cada dia a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. A cruz não deve ser tomada uma única vez, não. Jesus disse: tome cada dia a sua cruz. É de fé em fé. É de glória em glória, é diariamente. Todos os dias Deus está trabalhando em nós. Hoje Deus trabalhou em mim, e eu tenho certeza que amanhã Ele tem mais para fazer. É por isso que nós chamamos de a obra de Deus. Ele está sempre trabalhando em nós. Ele está sempre retirando de nós aquilo que impede a ação do Espírito e está sempre concedendo aquilo que nós precisamos. Portanto, amados irmãos, eu finalizo aqui esta palavra, trazendo aqui ao nosso entendimento que a cruz de Cristo, a loucura para os gregos, o escândalo para os judeus continua dividindo águas. Às vezes a gente vai falar do evangelho para as pessoas e eles não conseguem entender. Tem dificuldade de entender. Espera um pouquinho, mas o papel aceita tudo. Por que você acredita nisso? A loucura para os gregos, o escândalo para os judeus permanece até o dia de hoje. Mas, irmãos, para nós que cremos, a cruz é o poder de Deus
para a salvação dos seus eleitos. Nunca se esqueça desse malfeitor. Ele chegou a Cristo sem obras. Ele chegou a Cristo ali, né, sem mérito algum. E o que ele ouviu de Cristo? Em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Que maravilha! Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Igreja de Cristo, eu finalizo aqui essa palavra chamando a sua atenção. Quando Jesus disse: não fostes vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós. Descansa nele. Descansa nele. Porque não fomos nós que fomos até ele. Ele veio até nós. Portanto, a cruz é o poder de Deus para todo aquele que crê. Amém, amados? Vamos orar, agradecer a Deus pela sua palavra. Pai Santo, nós vimos aqui, ó Deus, que a cruz é motivo de escândalo para os judeus e loucura para os gentios, mas é o poder de Deus para aquele que crê. Nós vimos aqui, ó Pai, a tortura, a angústia, a humilhação que tu passaste no madeiro. Ensina-nos, ó Deus, a valorizar o teu sacrifício. Ensina-nos, ó Deus, a reconhecer a tua obra. Que maravilha, ó Deus. Nós vimos aqui um malfeitor que vem até tu, Senhor. Do mesmo jeito que nós, sem nada a oferecer. Do mesmo jeito que nós, sem nenhum mérito, sem nenhuma boa ação. Mas foi alcançado pelo teu favor, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Eu oro a Deus para que o Senhor venha quebrantar os corações daqueles que, assim como aquele malfeitor, só conseguiram te enxergar como alguém que estava ali pendurado numa cruz, derrotado, prestes a morrer. A loucura para os gentios, o escândalo para os judeus. Mas, ó Deus, que o Senhor nos dê graça para pregar esse evangelho, que o Senhor nos dê graça para evangelizar, ó Pai, os teus eleitos, para que assim como aquele segundo malfeitor, ele enxergue um rei pendurado na cruz. Ele enxergou ali um rei que possuía um reino. E por isso, ó Pai, ele foi alcançado pela tua misericórdia. Que nós possamos descansar nessa palavra, Pai. Porque ele alcançou salvação, mesmo sem nenhum mérito, mesmo sem nenhuma boa obra, mesmo sem poder reparar os seus erros. Porque o Senhor se compadeceu dele. E a tua palavra nos diz: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Trabalha em nós, ó Deus. Trabalha em nós, de fé em fé, de glória em glória. Ensina-nos a carregar a nossa cruz dia após dia, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Essa palavra está com o seminarista Samuel, que vai dar o encerramento do culto. Meus irmãos, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 13, no verso 13, Paulo escreve, se despedindo dos irmãos: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós, com todos vós. Que assim seja, que o Senhor faça dessas palavras na vida de cada um dos irmãos. Que Deus abençoe e tenha uma ótima semana. Não vá embora sem dar um abraço do seu irmão. Amém? Glória a Deus.